Oi, pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre os limites de funções exponenciais. Observe, aqui tem 6 teoremas falando sobre esses limites, e aqui à direita estão os gráficos das funções exponenciais, com base maior que 1, que é a função exponencial crescente, e em vermelho o gráfico da função exponencial com base entre 0 e 1, que é a função exponencial decrescente. Vamos calcular alguns limites, então. Observe que estamos considerando, no primeiro exemplo, a função Nx, onde é um número de Euler com valor 2,7182, assim por diante, ou seja, a nossa base é maior do que 1. G de x, a função seno de x, e h de x, a função cosseno de x. Vamos calcular alguns limites, então. Limite da f, então, limite de e na x quando x tende a zero. Calculamos e na zero, que é 1. Letra B, limite de e na x quando x tende a 2. E na 2, vamos deixar indicado. Seguindo com os exemplos. Agora vamos calcular o limite de e na x, limite de e na x quando x tende a infinito. Base maior do que 1, teremos mais infinito. Limite de e na x quando x tende a menos infinito. Nesse caso, com o expoente negativo, a nossa base vai ficar 1 sobre e. 1 sobre e vai ser menor do que 1, então vai tender a 0. Limite de e elevado a g de x. G de x é seno de x, quando x tende a π. Então, teremos e na 0, que é 1. Agora, o limite de e na h de x, e na cosseno de x, quando x tende a π. Então, quando x tende a π, o cosseno de π, ele é menos 1. E na menos 1, teremos 1 sobre e. Mais alguns exemplos. Agora, considerando a base 2, só que o nosso expoente é menos x. Então, observe que a nossa base é 1 meio. Com a base 1 meio, a nossa base está entre 0 e 1. Então, aqui é uma função exponencial decrescente. O que acontece com essa função quando x tende a 0? Quando x tende a 0, teremos 1. Agora, 1 meio elevado a x, quando x tende a 3. 1 meio na 3, então 1/8. O que acontece com f de x quando x tende a infinito? Quando x tende a infinito, isso vai tender a 0. Limite de 1 meio na x, quando x tende a menos infinito. Nessa situação, ó, teremos o expoente negativo, vai inverter a base, vai ficar 2 elevado a um número muito grande. Então, aqui vai para mais infinito. Limite de 1 meio elevado ao seno de x, quando x tende a π. Sabemos que o seno de π é 0, teremos 1 meio na 0, que é 1. E agora, por fim, temos o limite, quando x tende a π, de 1 meio elevado ao cosseno de x. Cosseno de x, quando x tende a π, vai ser menos 1. 1 meio na menos 1 é 2. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.